Muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à rodada final do terceiro MUT em Direito Eleitoral, organizado pela Abradep e pelo IPRAD, que está sendo realizado aqui durante a programação do 9º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. E aqui, nesse momento, gostaria de cumprimentar o professor Guilherme Gonçalves, o professor Paulo Golambiuk, pela organização desse fantástico evento, que abriga em sua programação permanente as rodadas semifinais e final do maior, do melhor e do mais bonito MUT em Direito Eleitoral do Brasil. Hoje, em nossa final, recebemos as equipes da UERJ e do IDP, a quem agradeço pela presença e desejo muito boa sorte. Agora, vocês devem perceber, assim como temos feito em todas as rodadas da nossa competição simulada, temos a presença de avaliadores que representam o melhor do direito eleitoral brasileiro. E aqui, como forma de homenageá-los e também de agradecê-los em nome da comissão organizadora, os nomeio. Como presidente da mesa, temos o professor doutor Luiz Gustavo de Andrade, secretário-geral da Abradep e também presidente da comissão organizadora deste MUT. O professor doutor Valber Agra, autor do caso hipotético, caso que todas as equipes se debruçaram durante os últimos meses, pesquisando jurisprudência, teses. E, professor, aqui estão as duas melhores equipes que estudaram o seu caso hipotético. O professor Dr. Paulo Golambiuk, presidente do IPRAD, a professora Ana Carolina Cleve, ex-presidente do IPRAD, o professor desembargador Luciano Carrasco Falavinha, desembargador substituto do TRE Paraná, que também compôs a banca das rodadas semifinais, representando aqui o nosso Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Tocantins e desembargadora substituta do TRE Tocantins, desembargadora Ângela Raonati, e também a nossa professora Laila Mello, a maior especialista, eu diria, em MUT que temos no Brasil, que faz parte da comissão organizadora e hoje compõe a banca de desembargadores avaliadores. Também temos na nossa mesa a professora Vânia Aieta, presidente, ou melhor, coordenadora geral da Abradep, que aqui se faz presente para prestigiar as equipes e também os nossos avaliadores. A professora Vânia, ela não terá direito a voto por estar impedida, em razão de ser professora da UERJ e também do IDP. Professora, seja muito bem-vinda. E agora, com todo respeito, irei assim chamá-los, as nossas celebridades desse MUT, os mais importantes desse MUT, ambas as equipes classificadas para a rodada final. O Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa, que vem lá de Brasília, com os seus competidores, Felipe Ferreira e Arthur Silveira. A vocês dois, peço que subam à tribuna e, por favor, declarem a divisão do tempo e também vossos nomes. Boa tarde, excelências. Meu nome é Felipe Vila Ferreira e aqui com meu colega Arthur Andrade. O colega Arthur Andrade sustentará primeiro com 7 minutos e 30 segundos. Eu, Felipe Vilar, ficarei com a segunda parte com 12 minutos e 30 segundos. Eu também ficarei responsável pela réplica. Muito obrigado, Felipe e Arthur. E agora chamo à tribuna os competidores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, os nossos amigos Daniela Fernandes e Caio dos Santos. Por favor, o tempo e o nome de vocês. Meu nome é Daniela Fernandes, eu serei a primeira oradora, terei 9 minutos. O meu colega, Dr. Caio Oliveira, terá 11 minutos. 11 minutos? 11 minutos para finalizar a defesa de mérito e ele realizará também a tréplica. Ótimo, muito obrigado. Antes de passar a palavra para o presidente, eu só gostaria de solicitar aos participantes que estão aqui ao redor da nossa arena que, por favor, se puderem, mantenham o silêncio. Nós estamos em uma competição simulada, a concentração dos competidores e dos avaliadores é muito importante. Agradecendo a presença de todos e de todas, passo de imediato a palavra ao presidente da banca, professor Luiz Gustavo de Andrade. Agradeço ao nosso secretário Guilherme Isper por ter apresentado os avaliadores e os competidores. Cumprimentando a todos, eu declaro aberta essa sessão de julgamento, rodada final do terceiro Electoral MUT, o maior julgamento simulado do direito eleitoral do Brasil. Registro a presença de todos os desembargadores, julgadores, Carol Cleve, Ângela, Valber Agra, doutora Laila Mello, doutor Paulo, doutor
Falavinha, cumprimento a todos e gostaria de quebrar o protocolo rapidamente para fazer uma rápida homenagem a Laila Mello. A Laila, que está no nosso terceiro MUT consecutivo, estamos todos aprendendo muito com a Laila aqui. Laila, eu e o Paulo fizemos questão de fazer essa rápida homenagem para você. Aprendemos muito com você. Se não fosse você, o MUT não teria chegado até aqui. Muito obrigado, Laila. Peço a todos os presentes uma salva de palmas. Como anunciado, estão inscritos para sustentações orais os advogados, pelo polo ativo, Felipe Ferreira e Arthur Silveira. Convido o Felipe e o Arthur para assumirem a tribuna e iniciarem a sustentação oral pelo tempo mencionado. Excelentíssimos senhores desembargadores dessa egrégia corte, cumprimento a todos na figura do presidente, Dr. Luiz Gustavo, colegas da contraparte, servidores, saúdo a todos. Excelências, o caso que essa acusação vai apresentar hoje muito me fez rememorar as palavras de Goethe no seu leito de morte. Luzes, mais luzes. E é isso que essa acusação pretende fazer. Trazer luzes ao pleito de 2022. Excelências, trata-se aqui de forma breve de 3 ações de investigação judicial eleitoral apresentadas por Fernando Cabral, pelo Partido C e pelo Partido D, que demonstram de forma cristalina a ocorrência de abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Excelências, por se tratar de caso de alta complexidade, essa sustentação será dividida em 2 momentos. Primeiro, eu, Arthur, irei apresentar as questões processuais que necessitam ser esclarecidas para o devido deslinde do caso, e no segundo momento, meu colega Felipe irá apresentar as questões de mérito. Passo às questões processuais, excelências. Primeira questão, a necessidade de manutenção de reunião das ações. Excelências, o desembargador relator, em decisão muito acertada, promoveu a reunião das ações em despacho saneador, com base no artigo 96b. Excelências, diz o artigo 96b, serão reunidas e julgadas em conjunto as ações que versarem sobre os mesmos fatos. Em oportunidade de se debruçar sobre o artigo 96b, excelências, o Supremo Tribunal Federal, na DI 5507, decidiu que o artigo é constitucional e que deve ser promovida a reunião quando facilitar a celeridade processual, diminuir o risco de decisões conflitantes e aqui o ponto mais importante para o presente caso, excelências, apresentar o melhor quadro fático do fato. Doutor Arthur, eu vou interrompê-lo. Tenho uma dúvida em relação à conexão aqui. Me parece que a ação ajuizada pelo Partido D, que discute a divulgação de fake news, na verdade, ela tem um objeto mais amplo do que a ação ajuizada por Fernando Cabral contra a Marlene. Na sua opinião, não seria o caso da primeira ser considerada continente e a segunda contida e a segunda ter sido julgada extinta, sem análise do mérito? Excelências, o que se trata aqui, cada uma dessas ações, no que pesem, parecerem num primeiro momento episódios diferentes, todas elas compõem o conjunto da obra do que foi o pleito de 2022. Todas elas compõem o que foi o ânimos da candidata no pleito de 2022. Por favor, doutor Valber. Eu gostaria de perguntar também, o 96 fala dos mesmos fatos. Onde é que está o liame para apontar esses mesmos fatos? Excelência, se trata aqui de um grande fato, que é a campanha, com episódios diferentes que necessitam estarem reunidos para demonstrar o conjunto da obra do que foi realizado na campanha. O mesmo... Doutor Arthur, são 2 perguntas. Onde é que está a conexão? Pergunta o doutor Valber. E eu pergunto se a ação menor não deveria ter sido julgada extinta por continência, ao invés de reunir todas por conexão. Excelência, vou responder a primeira pergunta. O elemento de conexão temos aqui a mesma ré, a mesma campanha, a identidade parcial de fatos, pois foram fatos praticados, abusos praticados no deslinde da campanha, e essa acusação entende que este é o elemento de reunião. Me desculpe, essa sua assertiva não está notoriamente contrária à jurisprudência aceita no TSE, não? Excelência, aqui se traz e se puxa a ideia de que a reunião demonstra o conjunto da obra do que foi realizado na campanha. E isso, essa acusação entende que facilitaria demonstrar a Vossas Excelências de que forma se deu os atos praticados, inclusive entendendo a gravidade de cada um deles reunidos, não só isoladamente. Excelências, prossigo, peço um minuto para o presidente para poder retornar.
Excelências, prossigo e passo para a segunda questão processual, que na verdade são duas, que é a questão da legitimidade de dois partidos que apresentaram suas ações, o Partido C e o Partido D. Excelências, o Partido C estava federado quando propôs sua ação e agiu de forma unitária. Entretanto, não é caso de extinção da ação com resolução do mérito, por quê? Pois essa acusação pleiteia que seja concedida a sucessão processual neste momento processual. Entende-se que a legitimidade é uma questão de ordem pública e que pode sim ser pedida nesse momento para que a Federação Z, polo legítimo, possa convalidar os atos praticados e seguir com a ação. Em relação ao Partido D, é uma situação ligeiramente diferente, Excelências, pois se trata de um partido que participou da instrução processual, participou de todos os atos de campanha e, após a instrução processual, se fundiu com o Partido G, virando o Partido F. Portanto, hipótese padrão de sucessão processual, alterou-se o titular do objeto e o Partido D não mais existe no ordenamento jurídico, portanto, se pede que ocorra a sucessão processual. Passo para a quarta e última questão processual que precisa ser esclarecida, Excelências. A possibilidade de juntada dos documentos da Operação Locke e do dossiê referente ao Gabinete do Ódio na cidade de Macondo. Excelências, o que ocorreu aqui, diferente do que pode parecer, não foi a alteração da causa de pedir. O que ocorreu aqui foi um desdobramento do que já estava dito na petição inicial. Senhor presidente, posso indagar? Com a palavra, doutor Flavinho. É possível incluir fato novo pós o prazo da AEG para fazer uma acusação dessa natureza? Excelência, respeitando o prazo decadencial do direito eleitoral, não é possível, mas aqui não se trata de fato novo. Aqui explica-se o porquê que esses documentos foram juntados após a instrução. A operação foi deflagrada um dia após a instrução. Se você não pode incluir na acusação, por que vai incluir no processo? Excelência, porque é um desdobramento. Ele é um desdobramento daquilo que já estava descrito na petição inicial. Não se trata de um fato novo. Então, o relator deveria reabrir a instrução para fazer dilação probatória sobre aquilo? Excelência, se entende que se vossas excelências entenderem que tem prejuízo do contraditório da ampla defesa, que o julgamento seja convertido em diligência e a contraparte possa se manifestar sobre os autos. Perdão, sobre os documentos. E com base nisso, eu posso incluir na imputação aquele fato? O fato, ele é um desdobramento. Ele não é um novo fato. Explico, na petição inicial... Basta, obrigado. Já estava... Perdão, retorno aqui, Excelências. Continuando, na petição inicial já existia a acusação sobre uso indevido dos meios de comunicação e os documentos da Operação Locke e do dossiê, eles se referem a um desdobramento daquilo que já estava descrito e imputado. Aqui, Excelência, não se trata de congelar o mundo dos fatos após a apresentação da petição inicial, e sim de promover que os desdobramentos sejam incluídos em respeito, inclusive, ao artigo 23 da Lei Complementar 64 de 1990, que permite ao magistrado eleitoral julgar com base em fatos que sejam notórios. Excelências, por fim, essa acusação solicita que aconteça a manutenção da reunião das ações, que seja concedida a sucessão processual do Partido C, a sucessão processual do Partido D, e que sejam aceitos os documentos, tanto da Operação Locke, quanto do dossiê do Gabinete do Ódio na cidade de Macondo, e, se vossas excelências assim não entenderem, subsidiariamente em relação ao pedido dos documentos, que o julgamento seja convertido em diligência, dando oportunidade da parte contrária a se manifestar. Agradeço a vossas excelências e passo a palavra ao meu colega Felipe, que irá expor as razões de mérito. Muito obrigado. Agradeço. Excelentíssimos senhores desembargadores dessa egrégia corte, cumprimento a todos na pessoa do presidente, desembargador Luiz Gustavo. Subo nessa tribuna com muita honra para pedir que na Corte Eleitoral se aplique a norma eleitoral. Pois bem, passo a demonstrar a subsunção das condutas dos investigados nos seguintes ilícitos eleitorais: abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. De pronto, devo rememorar as esclarecedoras lições do desembargador Valber Agra. Abuso de poder é gênero do qual se deflui 3 principais espécies: abuso de poder político, abuso de poder econômico e abuso dos usos indevidos de meios de comunicação, todos com a mesma intenção: tirar proveito pessoal nas eleições e macular a lisura do pleito. Para bem descortinar as condutas, é imprescindível enxergar uma linha temporal esta cronológica e fiel à realidade dos fatos. Por gentileza, no fato 1, onde é que está caracterizado o montante que fora gasto? Excelências,
Para configurar o abuso de poder econômico no fato 1 ocorrido na cidade de Lages, é imprescindível demonstrar o uso exorbitante do valor econômico. E foi o que aconteceu. A despeito de inexistir, no caso, o valor da quantia, ocorreu em uma municipalidade de 80 mil habitantes. Senhor presidente, posso indagar direto já? Quem pagou? Quem pagou o show? Quem pagou o clube? Qual era o tamanho do clube? Perfeito, excelência, agradeço. O recurso saiu de Watson Abreu, prefeito da municipalidade, que apoia a candidatura. Houve uso econômico exorbitante em vantagem para a candidatura. Em relação ao tamanho do clube, a despeito de inexistir no caso em apreço, o tamanho do clube, o que nós temos no caso é muito simples. A banda Carisma realizou show para todos os presentes e para todos que estavam no entorno, revelando que estava lotado. É imprescindível demonstrar o prejuízo. E com o show da banda Carisma, que será showmício, como irei tratar, houve sim um prejuízo, houve gasto exorbitante em um clube, o principal clube da cidade, ou seja, demonstrando abuso de poder econômico. Quantas pessoas foram nesse show, mais ou menos? Excelências, nós temos 80 mil habitantes. Não é possível enxergar a quantidade precisa de pessoas, mas eu consigo dizer que estava lotado. Está no caso, expressamente, todos os presentes e as pessoas do entorno. E, excelências, como pontuava, é imprescindível enxergar uma linha temporal. Linha temporal esta cronológica e fiel à realidade dos fatos, com 5 principais elementos. Showmício realizado na cidade de Lages, passeata realizada em Jurema, divulgação de disparo em massa contra Fernando Cabral, divulgando fake news, coerção dos servidores e evento realizado na cidade de Macondo. Primeiro, quanto ao abuso de poder econômico. O professor José Jairo Gomes ensina que se trata da utilização de recursos econômicos para desequilibrar o pleito eleitoral. Para além do conceito teórico, o Tribunal Superior Eleitoral, em processo de relatoria do ministro Jorge Mussi, consagrou: abuso de poder econômico se configura por emprego desproporcional de recursos patrimoniais, seja público ou privado, para desequilibrar o pleito. Excelências, exatamente o que ocorreu no presente caso. Vamos analisar fato por fato. Primeiro, na cidade de Macondo, a acusação de Fernando Cabral. O prefeito apoiador declarado dos investigados organizou passeata para demonstrar à população 40 viaturas recém-adquiridas. Ciente dessa situação, e aqui faço questão de sublinhar, desembargadores, ciente dessa situação, esse detalhe é imprescindível, porque esse caso se constrói nos detalhes, o staff, sabendo disso, preparou passeata para sair do mesmo destino, percorrendo o mesmo percurso e alcançando o mesmo fim. Um galpão decorado com a mesma cor, uma feliz coincidência, bebidas distribuídas, tudo para violar e vilipendiar o conceito do eleitor. Resta claro, recursos patrimoniais, recursos públicos, excelências, está nos autos. Doutor, as bebidas foram distribuídas ou elas estavam sendo vendidas? Excelências, distribuídas. Inclusive, há, no caso, pagamento de cachês, aluguel do local, distribuição de bebidas alcoólicas. Tudo organizado para favorecer a campanha da Marlúcia e Cícero José. O TSE... Mas, me desculpe, no fato 1 está dizendo que foram vendidos. Bebidas alcoólicas e petiscos foram vendidos no local. Eu estou certo isso ou está errado? Excelências, correto. O fato 1 trata-se de Lages, eu tratava de Macondo, a acusação do Fernando Cabral. Agora partirei para Lages, antes só irei pontuar um julgado do TSE. Havia subsídio nessas bebidas vendidas? Não, excelências. O TSE, em caso análogo, confirmou o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para condenar, por abuso de poder econômico, os candidatos que realizaram evento aberto ao público, a pretexto de comemoração, com a apresentação de artistas e distribuição de bebidas alcoólicas. Exatamente o caso em apreço. Destaca-se por oportuno que alguns indivíduos foram gravados e afirmaram que Marlúcia e Cícero José foram responsáveis pelo evento. É bem verdade que o Supremo apreciou no tema 979 da repercussão geral que seria gravação ambiental clandestina ilícita sem prévia autorização judicial, a violar os princípios constitucionais. Contudo, para bem entender a razão de decidir, é necessária uma leitura de boa-fé do acórdão paradigma. No voto final, no último parágrafo do voto do ministro Dias Toffoli, diz: revela que a exceção à regra da ilicitude da gravação ocorre quando realizada em local público, sem controle de acesso à saída. Excelências, o que acontece no caso em apreço. O galpão era um local público, está nos autos, não tinha controle de acesso e saída. Aqui a prova robusta que demonstra o abuso econômico. Agora, desembargador Valber, alcanço o fato 1, Lages. O prefeito Watson Abreu, apoiador dos investigados, reservou todo o clube
Inclusive, a piscina faz questão de destacar todo o clube para Marlúcia e Cícero José discursarem. Logo após, foi realizado um show da banda Carisma. A banda, conceituada na região, fez evento aberto ao público para todos os indivíduos. Excelências, trata-se de showmício, proibido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5970. E por que showmício? Porque foi aberto ao evento aberto ao público e gratuito. Senhor presidente, o eminente advogado narra uma série de condutas teoricamente praticadas por alguns prefeitos das cidades. Eu quero entender o porquê esses prefeitos não estão no polo passivo e se eles não deveriam necessariamente estar no polo passivo, já que condutas são imputadas a eles e a lei prevê, por exemplo, a sanção de inelegibilidade em tais hipóteses. Excelência, agradeço a atenção. Em julgado contra da então candidata Soraya Tronic contra a chapa Bolsonaro em 2018, ficou configurado que não é caso de desconsórcio passivo necessário. Por quê? Conforme, quando tratarei do abuso de poder político, é possível a condenação por abuso de poder político quando há o tráfico de influência, o poder indevidamente inapropriado. Excelência, não é caso de desconsórcio passivo necessário. Vossa Senhoria está se prendendo muito ao abuso de poder político. Quer dizer que não há interesse de tipificar a desordem informacional e o abuso de poder político? Há todo o interesse, Excelência. Alcançarei no final da minha sustentação. Excelências, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 5970, justificou a proibição do showmício justamente porque para evitar o abuso de poder econômico, para garantir a paridade de armas. Quando há um showmício, como ocorreu em Lages, viola o valor econômico que seria despendido naquela candidatura. Foi exorbitante. O showmício é proibido e não poderia ter acontecido. Está violado, está configurado, sim, o abuso de poder econômico. Trata-se de uma municipalidade pequena. Como é possível afirmar que era desconhecido no clube que foi reservado, todo o clube foi reservado, que aconteceria o show naquela noite? É impossível, Excelências. Está configurado o abuso de poder econômico. Prossigo e alcanço o abuso de poder político. O professor Roberto Moreira de Almeida, à luz do artigo 237 do Código Eleitoral, esclarece que abuso de poder político ocorre quando há o uso da máquina administrativa para beneficiar ou prejudicar determinado candidato. No presente caso, é possível reparar em duas situações. Primeiro, o já citado desfile na cidade de Macondo. Se utilizou da máquina pública para mostrar à população 40 novas viaturas. E, sabendo dessa situação, a candidatura fez uma passeata e indevidamente se apropriou do tráfico de influência e do poder do prefeito. Além disso, configura o flagrante tráfico de influência. E o processo no TSE de relatoria do ministro Benedito Gonçalves está configurado. É possível a condenação por abuso de poder político quando ocorre por tráfico de influência e indevidamente se apropria daquele poder. Segundo, na cidade de Jurema, utilizou-se de pretexto como aniversário da cidade, da municipalidade, para também fazer evento de candidatura. Foi preparado um palco a metros da prefeitura e os investigantes subiram no palco, fizeram promessas de campanha e pediram votos. Se não fosse suficiente, muito confortável com aquela situação que se apresentava, o prefeito de Jurema também sobe ao palco, pede voto e faz discursos eleitorais. E a municipalidade, como era o aniversário, gravou e reportou tudo isso nas redes sociais. Não somente o aniversário de Jurema, mas também o evento da candidatura, o que comprova de forma cabal que estavam ligados desde o início. Ou seja, é possível, sim, a condenação por abuso de poder político para Marlúcia e Cícero José. Avanço e alcanço o uso indevido dos meios de comunicação. Antes de avançar, obviamente que tem que haver a descrição para que haja ratificação em abuso de poder político. Onde é que está a descrição da ajuda dos respectivos prefeitos das mencionadas cidades? Excelências, agradeço a atenção. Primeiro, em Jurema. Muito confortável, prepara-se um palco na frente da prefeitura, sobe e faz pedido de voto. Antes disso, na cidade de Lages, também há o abuso de poder político, na cidade de Macondo, quando utiliza-se de evento da máquina administrativa para demonstrar a compra de 40 novas viaturas para mostrar à população. Indevidamente ele se apropria. Indevidamente ele se apropria. E, ao final, encontra galpão decorado com a mesma cor. Excelências, flagrantemente poder indevidamente inapropriado. A lisura do pleito foi imaculada. Avanço. E, senhor presidente, foram feitos vários questionamentos. Eu peço 2 minutos para finalizar a minha sustentação. Concedo mais 1 minuto. Agradeço, excelências. Uso indevido dos meios de comunicação. Houve coerção, sim, dos servidores. E explico. Está comprovada
na notícia que foi reportada, fato notório, conforme está presente no artigo 23 da Lei Complementar número 60, essa Corte pode sim apreciar. E, além disso, desembargador Flavinha, é imprescindível demonstrar a gravidade. E onde está a gravidade? No alcance que foi feito. A municipalidade de Juremas e Lages tem 80 mil habitantes. Só uma indagação, então. O TSE, relatora ministro Rosa Weber, estabeleceu que em mensagem do WhatsApp, nem com propaganda antecipada se configuraria, porque era um grupo fechado direcionado a um pequeno grupo seleto de pessoas. Como é que isso se transmuda para abuso de poder econômico ou político ou abuso dos meios de comunicação, se a própria TSE fala que nem propaganda antecipada isso pode ser? Agradeço a atenção. O uso indevido dos meios de comunicação ocorre quando há o uso de TV, jornal ou internet para macular o pleito. E foi o que aconteceu. O fato fala em mensagens do WhatsApp após uma pesquisa. Não fala em Twitter, que aí sim o relator ministro Benedito Gonçalves falou que Twitter era possível, referendando uma liminar na eleição passada. Acho que no passado ou 2018, não me recordo agora. Porém, aqui fala só o WhatsApp e o próprio TSE fala que o WhatsApp é grupo fechado, não pode... Houve pedido de voto naquela situação e nem com propaganda antecipada se configurou. Repito, como é que isso pode se transmudar no abuso de poder dos meios de comunicação? Você está com uns 2 minutos finais. Agradeço. Excelência, entende a acusação que sim, pode se configurar com divulgação proferida no WhatsApp. Quantas pessoas foram atingidas por essas mensagens? Agradeço a pergunta. Em pesquisa publicada pelo IBGE em 2020, revelou que no Brasil, a cada 3 servidores, nós temos 3 servidores para cada 100 habitantes. Lages e Jurema têm 80 mil habitantes cada uma. Isso, breve conta aritmética, revela que tem 2.400 servidores e, alcançando as duas, 4.800. Esse número largo de servidores influenciaram, sim, o pleito eleitoral. Foi divulgada a informação que Fernando Cabral foi condenado por improbidade administrativa, mas a realidade não é essa. A realidade é outra. Foi ajuizada uma ação de improbidade administrativa, mas todos os pedidos autorais foram julgados improcedentes. Excelências, é imprescindível enxergar um grande quadro, um conjunto probatório robusto, um quadro que, com seus detalhes, demonstra o final. Um caso emblemático torna-se emblemático pelos seus detalhes. Uma pintura torna-se clássica, torna-se atemporal pelos seus detalhes, seja pelo olhar da Mona Lisa de Da Vinci, ou seja pelo olhar de Davi de Michelangelo. No caso em apreço, os detalhes revelam o uso da máquina pública, o uso de recursos econômicos, o uso dos meios de comunicação para macular a lisura do pleito e ludibriar o eleitor. Foi o que aconteceu nas eleições de 2022. Ante o exposto, excelências, eu agradeço a atenção de todos e pleiteio a procedência das ações ajuizadas por Fernando Cabral, pelo Partido C e pelo Partido D. Muito obrigado pela atenção. Agradeço aos doutores Felipe e Arthur. Convoco a doutora Daniela Fernandes e o doutor Carlos dos Anjos para falarem pelos investigados. Vocês têm a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem saúdo todos os integrantes dessa egrégia corte, desembargadoras, desembargadores, ilustre representantes do Ministério Público, bem como os representantes da outra parte. Rememorando agora os ensinamentos da professora Vânia Aieta para o presente caso. Honoráveis jurados, uma vez incapazes de derrotar o adversário na arena política, candidatos que não têm a mesma conexão com o eleitorado tentam, de todo modo, derrotá-los na arena judiciária. E, dessa forma, utilizam-se de meros atos de campanha para tentar legitimar acusações de ilícitos eleitorais que nunca ocorreram. E é exatamente o que ocorre no presente caso. Fernando Cabral não se consagrou vitorioso na última eleição para o Estado. E, dessa forma, tenta, de todo modo, cassar o mandato democraticamente eleito e restringir o núcleo essencial dos direitos políticos de Marluce e Cícero José.
Dessa forma, passaremos à análise de 3 AIs, que, ainda que teremos certeza da inocência dos acusados em sede de mérito, passaremos à análise das preliminares ao mérito, porque esse processo precisa ser declarado julgado improcedente ainda nessa etapa processual. E, dessa forma, iniciamos pela sustentação em relação à não conexão dos presentes processos ora aqui julgados. Honoráveis jurados, o professor José Jairo Gomes já informa que o artigo 96b da legislação eleitoral deve consagrar certas características, certos requisitos para configurar a reunião processual. E, nesse contexto, precisamos nos atentar aos fatos que devem ser conexos e, inclusive, para não restar prejuízo à defesa. E todos esses requisitos são violados no caso em tela. Ora, honoráveis e excelentíssimos desembargadores, vale reforçar que o presente caso se trata de 3 municípios diferentes, envolvendo prefeitos diferentes, testemunhas diferentes. Gentileza, a conexão, como fora dito, não seria a duração total da campanha, não? Honorável desembargador, entendo seu questionamento e, de fato, é um ponto sensível à nossa sustentação, porque, de fato, é a campanha de Marluce que decidiu voltar sua atenção ao interior. No entanto, cabe reforçar os detalhes específicos do presente caso que culminam em prejuízo à defesa à análise conjunta no presente julgamento. E isso inclui... Desculpe, professor Walter. Qual o prejuízo efetivo? Qual foi o prejuízo que a defesa teve nessa conexão? Honorável magistrado, passaremos, então, à análise do prejuízo efetivo. E isso, começando, inicialmente, retomamos o argumento de que, em deferimento da prova pericial, foi um prejuízo efetivo para a nossa defesa, tendo em vista que, diante da ausência de provas nos presentes autos, a acusação alicerça então somente um vídeo que sequer foi atestada a veracidade. E mais grave ainda é a juntada aos autos dos documentos resultantes da Operação Locke. Essa perícia era para apurar o vídeo que foi mostrado, os shows. Foi invocada a ilicitude dessa prova? E sendo invocada a ilicitude da prova, é necessária a perícia? Honorável magistrado, agradeço seu questionamento. Essa prova se torna ilícita e vai ser invocada no presente momento. Caso assim deseje, posso passar a análise da ilicitude probatória nesse momento processual. Fica à vontade. Mas reforço só, para finalizar esse tópico, que o maior prejuízo à defesa é, com certeza, a juntada dos autos da Operação Locke nesse processo. Isso porque foi violado o contraditório na apreciação dessa prova. Doutora, quando a doutora retornar para responder a pergunta do desembargador, gostaria de saber também se era efetivamente necessária a perícia, já que parece que não houve impugnação quanto à veracidade do vídeo. Honorável magistrado, na verdade, ocorreu sim um pedido de prova pericial e faz-se necessária a ocorrência de prova pericial para atestar a veracidade do vídeo. Então, passamos à análise da nulidade probatória. Inicialmente, em relação ao vídeo específico, não temos como ter certeza sequer se as pessoas naquele evento são reais. Honoráveis magistrados, pareceu que o juiz, ao indeferir o pedido de prova, ignora a capacidade de poderosas ferramentas de manipulação de imagem. Honorável magistrada Laila, pense conosco, é capaz, no presente momento, de realizar, inclusive, inserção de pessoas em vídeos por aplicativos de telefone. E sequer foi avaliado se houve cortes ou qualquer outra forma de manipulação naquele vídeo. No entanto, a prova é nula tão somente por violar o tema 979 do Supremo Tribunal Federal, porque há uma violação à privacidade das pessoas, tendo em vista que estavam embriagados naquele momento, o que, por si só, tem condão de violar a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade. Então, nesses termos, pleiteia-se a nulidade da prova do vídeo. E, em segundo momento, também requer-se a nulidade do acostamento da prova do jornal e do blog, tendo em vista que foi realizado por autor anônimo. Honoráveis magistrados, reforçamos. A questão poderia iniciar uma investigação posterior. No entanto, isso não ocorreu. O que ocorre é que a única prova que alicerça e coloca Marluce e Cícero nos fatos aqui narrados tem como base uma postagem anônima em blog e uma matéria anônima de jornal. E um terceiro momento,
É evidente a ilicitude das provas acostadas nos autos pela Operação Locke, tendo em vista a violação do devido processo e do contraditório, artigo 9º do Código de Processo Civil. A AIG fala que o juiz pode utilizar de indícios, presunções para fazer um juízo de condenação. Ele pode utilizar essa prova do Locke como indício para condenação? Honorável magistrado, entendemos o seu questionamento. No entanto, gostaria de rememorá-lo, inclusive, o julgamento de Vossa Excelência no caso Sérgio Moro. E, nesse contexto, o honorável magistrado reconheceu que, para definir o ilícito eleitoral do artigo 22 da Lei 94 de meia... da Lei das Ineligibilidades, que agora me fugiu o número, mas peço perdão, que o tribunal deve aplicar o direito e se atentar aos fatos concretos. Isso porque não importa a pessoa que está sendo julgada e qual é a posição da sociedade atual, principalmente numa sociedade polarizada, tendo em vista que estamos debatendo acerca de direitos políticos. E, nesses termos, não está em julgamento os erros pretéritos dos corréus, mas tão somente as acusações superficiais da parte autora, tão superficiais que, reforço, o Ministério Público sequer decidiu integrar a presente ação no polo ativo. O desembargador Valber quer fazer uma pergunta. Por gentileza, você alegou que a prova era nula porque não foi dado contraditório substancial. Mas precisaria dar contraditório substancial quando o fato é o mesmo e já se foi feita a defesa desse fato? Honorável magistrado, no entanto, não se trata de mesmo fato, mas fato novo e superveniente. E, nesses termos, o que acontece, o que está nos autos, é que, apesar da petição inicial incluir um disparo de fake news, sequer foi instaurado alguma acusação sobre um suposto gabinete do ódio. Esses fatos são supervenientes e vêm com a investigação, vêm com a Operação Locke, as investigações policiais da investigação Locke. E rememoro todos ao caso de Dilma e Temer, que, nessa oportunidade, o TSE indefere na petição inicial que delimita o escopo da ação, não podendo ser adicionado fato novo ou superveniente. Ora, honoráveis magistrados, resta claro que, no caso em tela, se trata de uma causa de pedir próxima, vedada no Código no Direito Eleitoral, por se tratar de fato novo. E, finalmente, passaremos para a mais gravosa causa de encerramento do processo no presente ponto: a falta de legitimidade ativa dos partidos políticos. Excelências, lembro a todos que o partido C integra a Federação Z e, desses termos, de acordo pela lei dos partidos políticos, não poderá ajuizar AIGs sem a federação, tendo em vista, nesses termos, que há, portanto, clara ilegitimidade ativa é causa de extinção do processo sem a resolução do mérito, de forma que está em seu irregular direito de ação. E, finalmente, também vamos reforçar que a fusão anterior para a formação do partido G é a causa de extinção das AIGs nesse momento, tendo em vista que a fusão, reconhecer a sucessão processual, conforme alega a outra parte, seria causar uma confusão das personalidades jurídicas, o que, é claro, atenta à técnica do direito civil processual brasileiro. Sucessão é igual a confusão? Não, honorável magistrado, permita-me tornar clara nesse ponto. Há uma confusão entre as pessoas jurídicas aqui envolvidas. Confusão no sentido técnico, espero. Não, confusão no sentido de... trivial. No sentido... Coloquial. Perfeitamente, honorável magistrado. Há uma... Não se trata de sucessão nesse caso, pois as pessoas jurídicas aqui não se confundem, não são as mesmas. É uma clara distinção, um erro técnico da outra parte, tentar ultrapassar esse conceito básico e alicerçado do direito processual civil, e esse erro técnico, portanto, não merece prosperar. E, tendo em vista a ausência de provas que forneçam a acusação, no caso em tela, eu finalizo a minha exposição e passo a palavra ao meu colega, doutor Caio Oliveira. Peço que encerre, conclua, doutor. Excelentíssimos desembargadores, excelentíssimas desembargadoras, gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar aqui sustentando diante de um corpo de desembargadores de extrema competência e importância para o direito eleitoral brasileiro. É realmente uma honra estar aqui na final. Passando agora para as questões de mérito, nós vamos dividi-la em 4 momentos. No primeiro,
o evento ocorrido em um clube privado na cidade de Lages. Em um segundo momento, vamos falar sobre o discurso realizado por Marluce e Cícero na cidade de Jurema. Em terceiro lugar, sobre a passeata na cidade de Macondo e, por fim, sobre a suposta existência de um gabinete de ódio que culminou na suposta disseminação de notícias falsas por parte da campanha. Em primeiro lugar, no que se refere ao evento na cidade de Lages, acontece que o prefeito da cidade reservou um clube com piscina no qual houve o discurso por parte de Marluce e Cícero. Em um momento posterior ao evento, ocorreu o show da banda Carisma, com participação das pessoas que estavam em torno. O prefeito contratou esse clube com que dinheiro? Não há informação nos autos, excelentíssimo desembargador Falavini, sobre o dinheiro. O cliente é seu. Ele contratou com que dinheiro? Não há informações sobre o dinheiro contratado, a quantidade de dinheiro sobre o clube. Não há informações, inclusive, se ele é sócio do clube e poderia reservar sem nenhum dinheiro. Na verdade, excelentíssimo desembargador, caberia a acusação que invoca este fato para macular o pleito demonstrar quais foram os gastos feitos, até porque, neste caso, em Lages, foram imputados foi imputado o ilícito de abuso de poder econômico. E, portanto, não havendo demonstração do que foi empenhado financeiramente ou de demais outras informações essenciais para configurar este ilícito, não há do que se falar de verdadeiro abuso de poder econômico. E relembro, como os colegas da contraparte destacaram, que o professor José Jairo Gomes elenca como requisitos para a configuração de abuso de poder econômico o uso desmedido de recursos ou de estruturas, situações jurídicas, direitos patrimoniais, em proveito ou detrimento de uma outra candidatura. Acontece, excelentíssimo desembargador Falavini, que não houve, como falado há pouco, nenhuma demonstração de que houve sequer um empenho de valores e, ainda mais, que esses valores foram desmedidos, que foram desproporcionais e causariam algum tipo de prejuízo no pleito. Esta imputação de suposto abuso de poder econômico se deu em razão de um suposto showmício que teria acontecido, que de fato é vedado pela legislação eleitoral no artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.604. E a professora Aline Osório destaca que para configurar um showmício são necessários... Peço perdão. Na verdade, a vedação ao showmício tem como finalidade proteger a paridade entre os membros, entre os candidatos a um pleito. O que, de fato, não acontece no caso, pois não houve nenhum tipo de afetação à paridade, até porque, como dito anteriormente, não há nenhuma relação, ou ao menos não se demonstrou, nenhuma relação entre o show realizado posteriormente. Excelentíssimos desembargadores e desembargadores, lembro aos senhores que aqui mesmo, na quarta-feira, durante as semifinais, houve a venda de bebidas e comidas em um lugar bem próximo aqui na UP Experience, enquanto acontecia a sessão itinerante do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E ninguém dirá que os excelentíssimos desembargadores deste TRE estavam contribuindo com a venda de bebidas e comidas. Só que aqui não tem pedido de voto. Assim, excelentíssimo desembargador Walter, como não aconteceu os pedidos de voto na cidade de Lages, o que, mais uma vez, descaracteriza a existência de um showmício e de abuso de poder econômico. Mas lá era um evento político, né, doutor? Excelentíssimo desembargador, de fato ocorreu um discurso feito pelas candidaturas, porém não há demonstração também da quantidade de pessoas que lá estavam, não há informações sobre se este evento contou, como os colegas da acusação falaram, com muitas pessoas e que era de fato aberto a todo o público e todas as 80 mil pessoas participaram. E também nada impede, assim como não restou demonstrado, que o próprio clube tenha contratado a banda Carisma para uma atividade interna, ou seja, todas as acusações que se referem ao acontecido na cidade de Lages estão infundadas e não foram demonstradas. Passando para o segundo ponto, no que se refere ao aniversário da cidade de Jurema, no qual ocorreu um desfile promovido pela municipalidade e também uma passeata promovida por parte da campanha de Marluce da Silva. Como fala a excelentíssima ministra Isabel Galotti no julgamento do recurso especial eleitoral número 683-120, o abuso de poder político se configura quando a legitimidade do pleito é comprometido em razão das condutas de agentes públicos que, de alguma forma, utilizando... Sim, senhor. O fato de utilizar o mesmo palanque
não seria um fator até auto-evidente desse uso do abuso do poder político? Agradeço a pergunta. A utilização do palanque, excelentíssimo desembargador, de fato aconteceu, porém não há comprovações de que Marluce da Silva conhecia e estava ciente de que naquele mesmo palanque, em momentos anteriores, ocorreu Mas com a diferença temporal tão tênue, e ela não conhecia isso, numa cidade de 80 mil habitantes. Não há informações, excelentíssimo desembargador, e nem a acusação conseguiu demonstrar que, de fato, houve esta ciência. Além do mais... É possível dizer que não houve benefício eleitoral nenhum para Marluce nesse caso? Não é possível, ao menos pelo que consta nos autos, excelentíssimo desembargador, demonstrar que houve benefício em razão de que não há demonstração da quantidade de pessoas que estavam, não há informações sobre o alcance que este evento teve e muito menos de qual foi o público e como ele se deu, qual foi o horário. Portanto, em razão do critério da gravidade que deve ser aplicado... Nos autos está dizendo de forma muito clara que Marluce estava presente no ato, ou seja, ela viu que o palanque era um palanque da prefeitura. Como é que você vai negar algo que está nos autos? Na verdade... Eu complemento a pergunta, inclusive porque o prefeito de Macondo era manifestamente apoiador de Marluce. Então, como é possível alegar que ela não tinha conhecimento? Agradeço questionamentos, excelentíssimos desembargadores. Eu peço desculpas caso não me tenha feito claro. Na verdade, o que foi invocado não é que ela necessariamente não havia conhecimento, mas, na verdade, que não foi demonstrado este conhecimento por parte da acusação. E, além do mais, na verdade, ela estava em evento da sua própria campanha, em uma passeata à parte, que aconteceu em momentos distintos e, inclusive, em lugares distintos. Eu vou fazer traçar um paralelo e você vai me explicar esse paralelo, se está correto ou não. Se nessa campanha para prefeito, para governo do Estado, houvesse um apoio, na época, às candidaturas presidenciais, Dilma, Lula ou Bolsonaro, ok? Aí eu poderia afirmar que a Dilma, o Lula ou o Bolsonaro não saberiam que tinham essa vinculação direta lá na cidade. Agora, tratando de uma cidade pequena, 80 mil habitantes, o Estado pequeno, ela é beneficiada direto do prefeito. Como é que eu posso presumir que ela não sabia ou não teria um benefício eleitoral? Sim, senhor, excelentíssimo desembargador Falavini. Na verdade, como é de conhecimento de todos, os senhores são os alvos, né, das provas elencadas nestes autos e, de fato, há a possibilidade de fazer presunções com base nestes pequenos fatos conhecidos, como que, de fato, aconteceu uma passeata, como aconteceu um evento político. Porém, a acusação em nenhum momento... Ok, obrigado. Perfeito. Mas, apenas continuando, a acusação em nenhum momento demonstrou a existência destes fatos. E levando em consideração que o que se pede é a cassação do mandato e a inexigibilidade e a impossibilidade de se elegerem por 8 anos, é algo muito grave, que não pode ser alicerçado apenas com base em suposições feitas pela defesa e em presunções que, com base em pequenos fatos conhecidos, levam a um fato desconhecido que seria o suposto abuso de poder político. Em benefício do tempo, e já passando para o terceiro fato, a passeata na cidade de Macondo, no qual os candidatos derrotados imputaram o ilícito de abuso de poder político em razão de um suposto desvirtuamento de um evento no qual foram mostradas 40 viaturas pela municipalidade. Lembramos aos senhores que a passeata de Marluce da Silva começou apenas 1 hora depois do início daquele evento, no qual foram mostradas 40 viaturas. E, mesmo que tenham partido de um ponto e passado pelo mesmo trajeto, chegando ao mesmo final, como os excelentíssimos desembargadores bem lembraram, tratam-se de cidades muito pequenas, com 80 mil habitantes. Não há informações também sobre os trajetos destas cidades, em razão das vias, do tamanho das vias, até porque se tratam de 40 viaturas, é imaginado que é necessário um grande espaço nas vias públicas. Nos autos falam percorrendo o mesmo trajeto do desfile. Então, numa cidade de 80 mil habitantes, não seria uma contradição na sua narrativa você dizer que a carreata da candidata saiu apenas 1 hora e não houve um aproveitamento político disso? Porque se são 40 viaturas, é notório que há a utilização do poder político, que são viaturas públicas, ou seja, bens públicos. Como é que se pode negar o abuso do poder político aí?
Excelentíssimo desembargador, da mesma forma como ocorre em todas as acusações, não há informações também sobre a quantidade de pessoas que estavam neste evento, não há informações sobre o público atingido. E, ademais... Você está dizendo que não tem gravidade, então você assume que houve um ato político. De fato, houve um ato político em razão da passeata organizada pela campanha de Marluce da Silva. Uma passeata que aconteceu um tempo considerável depois, sobretudo levando em consideração o tempo que atos políticos costumam levar e passando pelas vias, imagina-se, principais da cidade. Passando para a questão do galpão, lembra-se que há cerca de 29 partidos registrados no Brasil atualmente, muitos deles com cores semelhantes. E a simples configuração, o padrão de cores que decoravam o galpão não pode ser usado como elemento de probatório de que foi Marluce, de fato, quem pagou e quem custeou este evento, excelentíssimos senhores. E também gostaria de relembrar que no fato 4 não há nenhuma demonstração e nenhuma, como foi alegado pela acusação, não há nenhuma declaração de que houve sim a distribuição gratuita de bebidas alcoólicas. Há sim, falando que houve o uso desmedido de bebidas alcoólicas, porém, poderiam ter sido compradas por estas pessoas. Não se sabe, não há essa informação, assim como não há informação sobre grande parte das coisas. Passando agora para o ponto final, eu peço desculpas por alongar tanto, sobre o compartilhamento de notícias, suposto compartilhamento de notícias falsas por parte da campanha de Marluce da Silva. Lembrando, como bem falou a minha colega Daniela, que o suposto gabinete do ódio, constitui um fato de pedir... uma causa de pedir próxima, diferente daquela que foi delimitada na petição inicial e, portanto, não deveria ser analisada pelos excelentíssimos desembargadores. 1 minuto. Muito obrigado. Quanto à divulgação das notícias supostamente imputadas a Fernando Cabral, cabe destacar que apesar de haver julgado em sentido contrário, há também vozes na doutrina que advogam pela impossibilidade de considerar redes sociais como meios de comunicação social, como, por exemplo, o professor Thales Cerqueira. Mas essa jurisprudência não é tão velha, não? A jurisprudência que não considera... Essa jurisprudência e essa doutrina? Essa doutrina, excelentíssimo desembargador, apesar de já ter passado determinada quantidade de tempo, ainda poderia... Como eu interrompi, que fosse restituído 1 minuto para ele. Concedemos 1 minuto de acréscimo. Muito obrigado. Apesar de já possuir cerca de 6 anos em que este texto foi escrito, excelentíssimo desembargador, ainda assim poderia ser utilizado como forma de criação do direito, enfim, em razão das diversas fontes existentes. Ademais, gostaria também de relembrar como fez o excelentíssimo desembargador Falavinha do julgado, no qual foi relatora a ministra Rosa Weber, no qual, no TSE, reconheceu-se que o compartilhamento de notícias em grupos de WhatsApp não constituiria uso indevido dos meios de comunicação social em razão de ser um ambiente privado. E, além disso, também não há demonstração do caráter quantitativo deste suposto ilícito, porque não há informações de quantas pessoas foram atingidas pela mensagem, em quais grupos foram mandados. Imagina-se, por exemplo, que poderia ser apenas um grupo de amigos de Marluce da Silva. Não há essas informações, assim como não há informações que sustentem nenhuma das acusações, excelentíssimos desembargadores e desembargadoras da acusação. Portanto, gostaria de finalizar a sustentação requerendo, nas preliminares, o provimento para que a ação seja declarada extinta sem resolução no mérito e, em caráter subsidiário, o não provimento dos pedidos. Muito obrigado. Pela sistemática do MUT, é concedida a palavra em réplica e tréplica, então eu convido a equipe do IDP, Dr. Felipe Ferreira e Dr. Arthur Silveira, para fazerem uso da palavra, ou melhor, desculpe, só o Dr. Arthur, que fará uso da palavra em réplica, é isso? Dr. Felipe. Dr. Felipe. Fará uso da palavra em réplica por 3 minutos. Excelências, saúdo a todos novamente. Eu iniciei minha primeira manifestação falando que o professor Valbeaga ensina que abuso de poder é gênero do qual se deflui 3 principais espécies. Quando nós verificamos o abuso de poder, nós verificamos que toda a prática dos investigantes buscaram desequilibrar o pleito, seja economicamente, politicamente ou nos meios de comunicação. Eu escutei desta tribuna e prestei muita atenção na sustentação da contraparte e escutei muito a palavra supostas.
Nesse caso, de suposição não há nada. Pedro Almeida, Partido A, prefeito de Macondo, que também apoia a candidatura. Watson Abreu, prefeito de Lages, que apoia a candidatura. Mário Jorge, prefeito de Jurema, que também apoia a candidatura. Excelência, está tudo interligado. No evento de Jurema, como dizer que não era sabido, o prefeito divulgou tudo nas redes sociais da prefeitura. Em Lages, está expresso, houveram discursos eleitorais. Como bem disse os desembargadores, trata-se de campanha eleitoral e utilizou-se de showmício para ferir a paridade de armas. É o racional, é a razão de decidir da ADI 5970. Excelências, quanto ao uso indevido dos meios de comunicação, além, desembargador Falavinha, do uso do WhatsApp, também se utilizou as redes sociais, foram divulgados... Constatou-se que inúmeros servidores de Lages e Juremas publicaram as mesmas montagens nas suas redes sociais. Tudo... Mas a acusação fala em disparo em massa no WhatsApp e a empresa Umbrella. Não fala em Twitter ou outra rede social, TikTok, etc. O caso deixa amplo rede social e, justamente por isso, eu gostaria de retificar, confirmar a minha alegação final. Tudo demonstra um grande quadro. Não há nada de suposição. Faço questão de elementar todos os elementos probatórios, que é o elemento, o colorido especial da AIGE. Gravação ambiental que demonstrou que os investigantes eram responsáveis pelo evento em Lages, pagamento de cachês está nos autos, aluguel do local, gravações, os documentos que comprovam a empresa do familiar, custeou fake news. Tudo demonstra o uso indevido dos meios de comunicação, da máquina administrativa e de recursos econômicos para... Doutor, o senhor está no minuto final e eu gostaria que, além do mérito, o doutor me explicasse como é que o doutor rebate a argumentação de ilegitimidade do partido federado que está atuando isoladamente. Excelências, eu agradeço a atenção. A professora Marilda Silveira ensina que o processo eleitoral é caro. Isso porque sustenta a decisão do povo. E é imprescindível reiterar os ensinamentos do professor Humberto Teodoro Júnior quando anotou o CPC. A primazia do julgamento do mérito. Nós devemos analisar o mérito no caso em apreço. Tudo demonstra um único fato: o uso indevido dos meios de comunicação, dos meios econômicos e políticos para ludibriar os eleitores. Excelências, para finalizar, é sabido, vivemos tempos estranhos, mas isso não pode permanecer na nossa República. Devemos coibir atos que maculem o Estado democrático de direito. E foi isso que aconteceu no caso em apreço. Ante o exposto, reitero, nos últimos segundos, o pedido de procedência das ações. Ok. Convido a doutora Daniela e o doutor Caio. O doutor Caio fará uso da palavra em tréplica. Isso, doutor Caio. Tem a palavra. Agradeço a oportunidade. De início, gostaria de destacar que os meus colegas da acusação pontuaram sobre a campanha em Lages. E, de fato, aconteceu um discurso, diga-se, sem pedido de votos. Então, o que os colegas da acusação desejam é, basicamente, que Marluce não faça campanha em pleno período eleitoral. O que eles desejam... Só um detalhe. O pedido explícito de voto é essencial de tipo? Peço desculpas, eu não compreendi a pergunta. O pedido de voto é elemento essencial para configurar o tipo da ilicitude? Não, senhor. O pedido de voto não é elemento essencial para configurar o abuso de poder econômico, como foi injustamente imputado no evento em Lages. Ademais, o que os colegas da acusação querem é criminalizar o ato político, criminalizar o ato de campanha em pleno período eleitoral, senhores. Gostaria de relembrá-los que não há prova de nada, não há nenhuma prova contundente e concreta sobre nenhuma das acusações, não há provas sobre o suposto pagamento de cachê, sobre o suposto pagamento do prefeito para a reserva do clube. Não há provas sobre, de fato, o uso da Umbrella Corporations e da J-Corp para a disseminação de notícias. Não há, de fato, comprovação sobre a quantidade de pessoas alcançadas. Eu queria questionar o advogado, que disse que não há prova de nada, mas o uso do palanque pago com dinheiro público, que foi utilizado numa manifestação institucional da cidade, não seria já uma prova? Excelentíssima senhora desembargadora, há uma série de imputações sobre 3 tipos distintos de abusos em 3 momentos distintos. Este, em si, é um dos únicos momentos nos quais há uma prova, sim, de que a Marluce da Silva e Cícero José subiram no palanque, porém, como já exposto no momento oportuno, não há presente o caráter quantitativo do da suposta gravidade dos atos. Enfim,
o que a defesa, o que a acusação Doutor, quer... eu vou interromper novamente e vou complementar. Operação Loki, evento na cidade de Jurema com uso da estrutura já montada para evento oficial, disparo de fake news, prefeitos coagindo servidores, empresa do sobrinho da sua cliente envolvida em desinformação. Não há gravidade suficiente? Os magistrados podem jogar, como disse o doutor Falavinha, com base em indícios e presunções, não há mais do que isso aqui? Excelentíssimo desembargador, nós da defesa acreditamos que de fato não, apenas pequenos indícios, pequenos fatos conhecidos que não conseguem demonstrar toda essa orquestração realizada pela acusação. Isto porque o envolvimento de pessoas jurídicas não foi comprovado, apenas um inquérito instaurado pelo Ministério Público no qual foram produzidas provas juntadas posteriormente aos autos. Provas estas, inclusive, que não foram, sobre as quais a defesa não pôde se manifestar. Gostaria, então, de finalizar a sustentação pedindo para que os senhores e as senhoras, como certamente farão, não se deixem induzir a erro em razão da ausência manifesta de provas, excelentíssimos desembargadores e desembargadoras. Até porque, como os meus colegas da acusação falaram, o processo eleitoral tem que manter a decisão do povo. Decisão do povo esta que está com Marluce da Silva. E, de fato, como os colegas da acusação trouxeram uma série de referências artísticas e culturais, este quadro pintado pela acusação trata-se de uma pintura falsa e dissimulada. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Eu agradeço a presença dos advogados, dos investigantes, doutor Felipe Ferreira, doutor Arthur Silveira, dos investigados, doutora Daniela Fernandes e doutor Caio de Santos. Essa sessão de julgamento ficará suspensa, cada um dos avaliadores preencherá a ficha com os critérios de avaliação e hoje, durante o Rede CBDE, isso, Paulo, será anunciado o resultado final, a equipe vencedora. Muito obrigado, agradeço novamente a presença de todos os avaliadores, declaro encerrado.